cumprimentar, que estão ao seu lado, que estão atrás. Se ainda não cumprimentou, dê uma boa noite a cada um deles. Não sei se eu perguntar a cada um que tamanho que é o seu Deus, né? Alguns dirão, meu Deus é grande, meu Deus é maravilhoso, me salva, me dá vida, me dá saúde, tem me protegido e me libertado, né? E em louvor a esse grande Deus, vamos nos colocar em pé e cantar o hino 34, Quão Grande És Tu. Nós te agradecemos, ó Deus, por nós estarmos aqui nesta quarta-feira de oração, para trazer a Ti, primeiramente, a nossa gratidão, por tantas bênçãos que o Senhor tem outorgado ao nosso viver. E também, Senhor, trouxemos o nosso coração, muitas vezes angustiado, com problemas para o Senhor resolver, e queremos nos colocar desde já nas Tuas mãos. Nós te agradecemos pelos momentos de louvor que nós tivemos, onde essas letras, esses hinos, podem nos aproximar mais de Ti. Obrigado a Deus por essa esperança que o Senhor é tão grande na nossa vida. Obrigado por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito cada dia do nosso viver. Queira, Senhor, fazer com que esse culto não seja apenas mais um culto, mas seja algo para nos preparar para a Tua volta. Deus querido, pedimos uma bênção especial a todas as famílias aqui representadas. Abençoa, Deus, também as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão precisando muito de Ti, que o Senhor também possa estar respondendo às orações e às petições que forem trazidas aqui nesta noite. Obrigado a Deus pela mensagem também que iremos ouvir, e desde já prepara o nosso coração e dá-nos entendimento para nós sabermos o que o Senhor quer de nós para esta noite. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, porque temos certeza que o Senhor preparou uma bênção especial para nós nesta noite. Abençoe também o pregador, que ele seja inspirado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Boa noite aos irmãos, aos queridos amigos. Quarta-feira temos por hábito, trazer aqui uma dica especial de saúde. Hoje nós vamos falar algo bem especial, relação corpo e mente. Mente sana, corpo insano, já se fala. Então, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Também a minha alma está muito perturbada. Salmos 6, 2 e 3. Deus criou o homem com uma alma vivente, com faculdades físicas, mentais, sociais e espirituais. O ser humano é um todo bio, psíquico, sócio e espiritual. Portanto, o que afeta o físico também afeta o mental e o espiritual. Não tem como dividir, irmãos? Tem coisas que... Hoje em dia eu trabalho na área de saúde e a gente sabe que tem pessoas que vão lá, às vezes querem mais uma palavra de conforto, de carinho, de afeto do que qualquer médico possa dar, Vão lá, às vezes choram, desabafam, e às vezes é problema com o filho, dá dor de estômago, é o problema com o esposo, dá dor de cabeça. Então, realmente é um conjunto. O físico, mental e espiritual é um conjunto, não podemos separar um do outro, O cérebro é o órgão e instrumento da mente e controla todo o corpo, a fim de que as outras partes do organismo sejam sadias, deve ser sadio o cérebro. Conselho sobre Saúde, página 586. O cérebro é a capital do corpo, a sede de todas as forças nervosas e da ação mental. Os nervos procedentes do cérebro controlam o corpo. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais para todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 72. Com a mente servimos ao Senhor. Temperança, página 14. Realmente, queridos, não tem como nós... eu sofro muito, eu tenho um lado pessoal de alimentação, porque eu gosto do que é bom, mas gosto bastante. Então, como muito, pastor. Então, às vezes eu vou comer uma granola com iogurte, aquilo é tão bom que eu extrapolo. E até uma fruta mesmo. E realmente, às vezes, quando a gente sobrecarrega o nosso estômago, o nosso cérebro sofre com isso. Como algo salgado e como algo doce, vai fermentar, você já vai ter sono em seguida, E assim vai. Então, toda alimentação, mesmo a alimentação saudável, Se a gente come demais, ela abarrota o estômago e faz com que o oxigênio seja roubado do cérebro para fazer a digestão. E com isso, realmente, você vai sofrer um cansaço,
uma sonolência. Então, realmente é uma ligação completa do nosso cérebro com todo o nosso organismo. Então, que possamos realmente ser temperantes até no que é bom. Essa é a nossa mensagem dessa noite. Então, irmãos, mente sã, corpos sãos, né? Neste momento, o Eduardo vai colocar o hino 245. Aqueles que têm as suas ofertas como gratidão, tiverem seus dízimos também, pode trazer aqui à frente, demonstrando nossa gratidão ao Senhor. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, porque Tu és maravilhoso em nossa vida. Desde que nascemos até o momento presente, o Senhor tem nos sustentado, nos dirigido. Tua destra fiel tem nos guiado, ó Deus. Por isso estamos aqui, alegres e felizes porque estamos na Tua presença, agradecidos porque o que o Senhor tem feito em nossa vida. Continue conosco, dá-nos sabedoria para tomar as decisões sábias em nossa vida, sabermos escolher qual caminho seguir, que tudo que venhamos a fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória. Essas bênçãos pedimos, não que haja mérito em nós, mas os méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Quarta-feira é um culto de oração. Não vou fazer por ala, mas aqueles que tiverem seus pedidos podem se expressar. Creio que até 8h30 dá tempo para a gente concluir os nossos pedidos. E aí nós estaremos orando para que o pastor tenha tempo de trazer a palavra de Deus a cada um de nós também. Nosso querido Senhor, nosso Deus, nós estamos hoje aqui, nesta quarta-feira, na Tua casa, para agradecer a Ti por tantas e tantas bênçãos que o Senhor nos concede. Todos nós temos agradecimento pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, pela proteção que o Senhor tem concedido no nosso lar e pela Tua companhia, Senhor. Nós temos certeza que o Senhor anda conosco, por isso agradecemos a Ti, Senhor. Nós tivemos aqui diversos pedidos esta noite, pedidos que já estão atrelados ao agradecimento, porque confiamos em Ti, Senhor.
Sabemos que o Senhor está comandando a nossa vida e daqueles que andam em volta de nós, a nossa família, nossos amigos. Por isso já agradecemos, porque sabemos que o Senhor está ouvindo nossos pedidos aqui, Senhor. Algumas pessoas foram apresentadas aqui em pedidos, pessoas que temos interesse, que conheçam a Tua palavra, e sabemos que o Senhor também tem esse interesse. Por isso eu lhe peço, Senhor, vá em cada uma dessas casas, toca no coração dessas pessoas e que com o poder que vem do Senhor, elas possam tomar a decisão de seguir ao Senhor, Pai. Eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe aqui o marido da Marlene, o José, o ex-marido, que lá onde ele está, ele possa ser tocado por Ti também e sair dessa confusão, desse emaranhado na vida que ele se colocou e quem sabe possa estar aqui novamente conosco, Senhor. Abençoe a Melanie, que a saúde dela possa ser fortalecida com o poder que vem do Senhor. Se os médicos não sabem o que dizer para ela, dê para eles as instruções, Senhor, para que essa criança possa ter a saúde como a família planejou. Ajuda também na vida financeira da família e nas outras famílias que aqui também têm essa preocupação. Que nós consigamos, com o dinheiro que ganhamos, independente se é muito, se é pouco, mas que possamos administrar a nossa vida e de tal forma que tenhamos condições de vivermos bem, com todas as necessidades sendo atendidas, porque sabemos que o Senhor está no comando, Senhor. Sabemos também que o Senhor está no comando da vida, da saúde de outras pessoas, que aqui temos preocupação. Por isso, cada um dos nossos irmãos, nossos amigos e entes que amamos, queridos, que estão enfermos, Senhor, conceda-nos a cura, o cuidado que vem do Senhor. E mais do que isso, Senhor, conceda-nos o entendimento que é o Senhor que está conduzindo essas curas, é o Senhor que está no comando. E em outras situações que aqui estamos pedindo também, que o Senhor esteja no comando, mas não só isso, que os nossos olhos possam ver que é o Senhor que está nos ajudando. E com isso ampliar a nossa fé e cada dia, possamos estar mais perto do Senhor. Tudo isso lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Que a bênção do Senhor esteja com todos aqui. Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Desculpe, falei errado. 1 Crônicas, capítulo 14. 1 Crônicas, capítulo 14. A igreja adventista, não somente a do sítio cercado, mas a nossa instituição como um todo, ela está muito preocupada com a nossa vida espiritual. O motivo disso é por causa de uma profecia que está no Apocalipse lá, que diz que a igreja de Laodiceia, né, seria morna, né, não é nem frio nem quente. E essa profecia ela é condicional, ela não é assim obrigatório, temos que ser morno, ela é condicional, nós podemos escolher que caminho queremos seguir. E nós vamos sair dessa situação, sabemos disso, e quando sairmos Jesus está para voltar. Por isto, nós temos alguns cultos, como o de quarta-feira, especial para a gente estarmos nos entregando ao Senhor, abrindo nosso coração ao Senhor. Meio de semana eu fico admirado de ver aqui os irmãos, porque tem que parar os afazeres para vir à igreja. Eu sei que alguns chegaram do trabalho agora há pouco, estão cansados, mas assim mesmo estão aqui. Por isso dou os parabéns aos irmãos por estarem nesse momento aqui, cultuando o Senhor. Então, nós temos as nossas madrugadas de oração, que muitos fazem parte, a lição da escola sabatina e outros afazeres. Mas a ideia da igreja agora, para complementar isso, é que nós estejamos lendo a Bíblia. Bom, isso é normal para a gente ler a Bíblia, e a gente tem conhecimento de fazermos o ano bíblico. Ler toda a Bíblia num ano só. Mas hoje a igreja está com o seguinte pensamento, não é ler toda a Bíblia no ano, mas é ler o ano todo a Bíblia. E aí, alguns de vocês receberam, quem esteve na Campal, alguns receberam na porta, esse cartazinho aqui, esse panfletinho aqui, é Revivados por Sua Palavra. Alguns têm na agenda de líder da igreja, ali alguns versículos, alguns capítulos da Bíblia para serem lidos e estudados. Alguns receberam esse papel, um outro livretinho, e você pode encontrar na internet também, se você quiser anotar, www.reavivamentoereforma.com. E aí você vai encontrar ali quais são os capítulos que você deve de ler, não em um ano, mas o ano todo lendo. Para você ter uma noção, no dia 31 de dezembro nós vamos estar lendo o Salmo 146. Quer dizer, a lição do Casal Batido também tem. Você encontra essa informação em vários lugares da igreja, você procure aí.
Ok? Porque a ideia é então que a gente esteja lendo a Bíblia numa sequência, não lendo com pressa, como algumas vezes a gente acaba fazendo no ano bíblico, mas lendo um capítulo só dá tempo. Se acaso você não lê um dia porque aconteceu alguma coisa, você consegue ler 2 no outro dia e coloca em dia ali. O capítulo que é para hoje, se você já leu, é 1 Coríntios, 1 Crônicas, capítulo 14, é o que nós vamos aproveitar hoje para lermos juntos e estudarmos esse capítulo, para que você vá para casa lembrando que nós estamos fazendo parte desse reavivamento que a igreja está conclamando para que todos façam parte. Ok? Aqui nesse livro de Crônicas, Saul havia acabado de morrer, e Davi, é lógico, já estava aguardando o tempo determinado, ele foi aclamado pelo povo como rei. Houve ali uma certa confusão, porque tinha turma que queria pegar o reinado, o próprio Saul, havia ali os líderes dele, mas no meio dessa confusão, seja como for, Davi acabou entrando como rei. Eu não sei se você já se percebeu, mas a gente é assim, quando é a primeira vez que a gente faz alguma coisa, dizem, um friozinho na barriga, né? Eu acho que é no coração mesmo, né? Você fica com aquele medo. Primeiro dia do trabalho, primeiro dia da escola. Esses dias alguém estava me contando o primeiro dia que pregou, né? E é normal, você vem à frente, todo mundo te olhando, você é o único que está falando, todo mundo olhando, causa nervosismo. Isso é a primeira vez. Davi estava ali, primeira vez rei. Até então, você dizer que ia ser rei era uma coisa, agora ser rei é outra. E ele tinha dentro do seu coração uma preocupação. Será que eu estou sendo aceito por Deus como rei? Porque o que ele conversou comigo já faz anos, será que ainda está valendo? E a outra, será que o povo me quer como rei? E ele tinha uma certa dúvida, assim, aquele frio na barriga que a gente diz, né? Aquele nervosismo. E no meio desse nervosismo a gente entra aqui nesse capítulo 14, que diz que então o rei Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para que ele edificasse uma casa. Verso 2, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque o amor do seu povo, do povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Olha só, então, o que acontece? Hirão era amigo de Davi. Hirão era rei de outro povo, de Tiro. Mas quando ele soube que Davi havia sido ungido novamente, coroado, vamos dizer assim, como rei, ele diz, rei que é rei precisa de uma casa bonita. Então este outro rei manda para Davi muito material, porque ali em Israel não tem na natureza tanto material assim, sempre vinha de outro país. E ele mandou para ele madeira de primeira qualidade. E ali em Israel, se tem pouca madeira, carpinteiro era fraquinho, né? Então ele mandou os carpinteiros. E os carpinteiros fizeram uma linda casa para Davi. Então, conforme o povo falava com Davi e o recebia, e mais o apoio desse rei vizinho, Davi sentiu-se assim, Deus está comigo. Foi a resposta dele. Ele já sabia que Deus havia falado com ele lá com Samuel, mas ele ainda estava com essa dificuldade, mas ele recebeu. Então, o reinado dele dali em diante, ele passa assim um pouquinho mais tranquilo, aprovado pelo Senhor. Mas veja o que acontece nos versículos 3 ao 7. Diz que Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elishua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliade e Elifelete. Por que será que a gente não vê esses nomes na igreja, né? São nomes mais difíceis. Salomão que pega mais aqui por ser mais famoso, e Natã também. Mas são vários filhos que ele teve aqui. A questão aqui, irmãos, era que Davi, mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo sendo alguém especial por Deus, ele era humano. E sendo humano, tinha defeitos. Então, quando ele recebe a casa dele de presente, ele também começa a preparar ali um lindo palácio real. Porque rei que é rei tem que ter palácio.
Mas não foi mais ou menos isso que Deus falou com ele, não. Deus queria que ele fosse o rei, mas que Deus comandasse o rei. E não que o rei fosse o rei que a gente acaba vendo em vários lugares do mundo até hoje, que tem que ser alguém de alta pose, muito rico, que cada um que vai falar com ele tem que se ajoelhar diante dele. Não era esse o plano de Deus. Mas Davi acaba absorvendo essa cultura dos povos pagãos. E entre a cultura dos povos pagãos, Davi tinha mais e mais mulheres. Tem que fazer uma contagem, um censo, fazer quantas mulheres o homem teve. Porque ele tinha as concubinas ainda. Esses são os filhos que ele teve em Jerusalém, né? Quer dizer, veja só como é que ele estava ali. Porque na região que ele morava ali do mundo, entendia-se que um homem tinha, um rei especialmente, tinha que provar que era viril. E para provar que era viril, tinha que ter muitas mulheres e muitos filhos. Certo ou errado isso? Errado. Errado, não tinha nada a ver com aquilo que Deus ensinou, não chegava nem perto disto. Por isso que ele acaba encontrando confusão depois, filho matando filho violentando a irmã, né? Os seus filhos ali, irmãos com irmãs, um problema sério que ele teve ali, guerra, um filho querendo matar ele, o próprio rei depois, por causa dessa confusão. Esse embaranhado, como acabou falando a Marlene ali da situação. Você vai se enfiando num embaranhado e você acaba tendo confusão, vai acabar colhendo disto. Mas eu olho para esse texto aqui e vejo Davi. Se a gente não conhecesse Davi, se nós não estudássemos a vida de Davi, seria um desânimo. Porque o rei que é o escolhido é o melhor de todos e apronta tanto. Porque se você começa a olhar Saul não aprontou tanto assim não. Davi aprontou mais. Só que Saul não amava Deus. E Davi amava Deus. O que ele fazia é porque ele era tão querido de Deus que o próprio Satanás grudava nele até que ele fizesse alguma coisa errada. Então, quando eu olho para esse texto, não fico feliz com Davi, mas fico feliz com a história bíblica. Quando eu olho para mim e para você, eu sei que nossos erros podem e são perdoados pelo Senhor. Não é porque a gente comete algum erro, eu vou trocar o microfone, pessoal, do som aí. Não é porque a gente comete algum erro que a gente deixa de ser especial para o Senhor. A gente continua sendo especial para o Senhor. Talvez Satanás vá lá na nossa casa enquanto a gente está orando e diga assim, olha, você não presta, você fez isso, você fez aquilo. Pode até falar. Mas a gente continua sendo especial para o Senhor. Porque qual é a grande diferença? Amamos a Deus. E Davi amava a Deus. Então, enquanto ele ficava pensando, será que Deus está comigo? Depois ele achava que estava, e em seguida no texto aparece contando das coisas que ele vinha fazendo, que não era tão certo assim. Continuando o texto, eu não vou ler, vou contar primeiro. Davi, antes de se tornar rei, ele saiu ali do povo de Israel para fugir de Saul, e se uniu ali aos filisteus, e ao unir-se com os filisteus, ele colocou-se falsamente como um vassalo, ou seja, como um empregado, como alguém que obedecia. O rei mandava, ele obedecia. E Davi dizia que todo dia ele ia guerrear contra Israel, mas nunca guerreava, matava, era filisteus mesmos, aqueles povos ali em volta, mas o rei lá não ficava sabendo. Agora, quando Davi se torna rei, isso o rei já sabia que o que Davi havia feito, se ele já era um problema para nós, quando era apenas um vassalo, imagine agora sendo o rei de Israel. Então, imediatamente, os filisteus têm uma decisão. Vamos matar Davi. Vamos atacar. Diz o verso 8, então. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. E ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaíns. Ou seja, então, foi ali que eles começaram a se encontrar para esta guerra, neste vale. No verso 10. Então, Davi consultou a Deus dizendo, subirei contra os filisteus? Essa é a pergunta que ele pergunta a Deus. Eu vou até lá, entregar-mos-á nas mãos, e respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque entregarei nas tuas mãos, ou seja, os entregarei nas tuas mãos. Diz então, os filisteus resolvem atacar Davi só porque ele foi coroado rei. Por medo. Então, há aquela guerra que Davi não tinha como fugir da guerra, porque eram eles que estavam atacando.
Até então ele preferia, quem sabe, ficar no palácio dele, que ele estava lá fazendo, na casa nova dele, e aguardar, mas os filisteus não queriam guardar isso, não. Queriam matá-lo, prendê-lo, a princípio matá-lo depois. Mas Davi, muito esperto, antes de entrar nesta batalha, ele pergunta a Deus, o que faço? E diz o Senhor, pode ir para a guerra. Vá que eu entrego todos eles para você. O texto continua aqui, verso 11. Subindo Davi a Baal Perazim, ali os derrotou e disse, Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal Perazim. Não é alguma coisa com Baal lá, mas dizendo, aqui Deus agiu. E Deus agiu mesmo. Então, Davi agora, ele passa a ser uma testemunha viva. Aonde ele passa, qualquer rei ou o próprio povo de Israel. Sabe, nós fomos aquela batalha, só vencemos aquela batalha porque o Senhor me deu eles. Ou seja, a guerra foi vencida por Deus. Davi não era só um rei vitorioso ou um soldado vitorioso, mas ele era um servo de Deus vitorioso. Ele era testemunha viva do que Deus pode fazer quando a gente deixa Deus fazer. E ele continua nesta batalha, verso 12, ele diz que ali deixaram os seus deuses, no meio da batalha, ordenou Davi que os queimassem, para que ninguém viesse adorar novamente. No verso 13, porém os filisteus tornaram e fizeram uma vestida no vale, voltaram mais tarde, outro grupo. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu, não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Então, Davi pergunta, posso ir atacar esses que estão atacando novamente? Ele poderia ter ido naturalmente, porque já tinha uma autorização agora há pouco da outra batalha, mas não fez. Ele, vou perguntar de novo para Deus. E perguntou. E Deus disse, não vá, dessa vez não. Dessa vez você dá a volta e os pega por trás. E ali nas amoreiras, nas árvores, você vai e ataca eles ali. Então Davi fez isso. E diz ali, no verso 15, e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai e a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Verso 16. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Olha só. Davi, ele era um herói. Desde que ele matou Golias lá, era só falar o nome de Davi, ele era um herói. Era o nome. Tanto que você encontra, veja os nomes que temos agora há pouco, sobrou um pouquinho de Salomão, um pouquinho de Natã. Mas Davi, você encontra em qualquer meio. Até o meio que não é cristão tem Davi. Ou judaico, né? Tem Davi de todos os lados. Ele virou um herói. Mas conforme ele ia vivendo, ele era mais herói ainda. Então, quando ele estava como rei, agora já não tão jovem quanto antes, e continuava vencendo as batalhas, as pessoas diziam, como pode? Esse homem não perde uma batalha. E a resposta vinha, claro, o Senhor está com ele. Essa era a resposta. Deus andava com Davi. Porque Davi andava com Deus. Era simples. Mas veja que interessante nesse estudo todo que nós estamos fazendo deste capítulo aqui. Davi não era perfeito. E não era mesmo. Mas a imperfeição dele, ele colocava nas mãos de Deus todo dia. Você lembra dos salmos que ele diz, sonda, Senhor, o meu coração. Faz de conta que não era visível por fora, tinha que ir lá ver no coração dele. Mas ele queria que Deus olhasse no coração, porque lá no coração dele estava gravado, estava escrito. Tudo o que fiz não queria ter feito, porque eu queria fazer o que Deus me pediu. Por isso ele pedia para Deus sondar o coração. E quando Deus sondava o coração de Davi, dizia, esse aqui é o servo que eu tanto amo. Esse é segundo o meu coração, Deus dizia. Então, como somos nós? Perfeitos? Não, não somos. Então, por isso, não vamos mais esforçar? Não, nós vamos esforçar, vamos fazer o melhor possível. Mas se viermos a errar, nós temos uma tranquilidade. Porque pelo sangue de Cristo e pela misericórdia do Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
podemos ser perdoados. Então, quando a gente está lá na nossa casa, eu não posso fazer como Davi, chamar o profeta e falar para o profeta, profeta, o que é que eu devo de fazer? Ah, se eu pudesse, eu queria perguntar muitas coisas para Deus lá no escritório dele, entrar no escritório, daí, Senhor, como é que é? Faz assim, faz assado? Mas não é assim a nossa vida. Não é, a nossa vida não é desse jeito, a nossa vida é essa vida espiritual, que eu preciso falar com o Senhor pela fé. Eu oro com Ele e fico, e agora? O que Ele disse? Só pela fé a resposta. Eu não tenho uma resposta direta. O que eu devo de fazer? Alguém procura um emprego e diz, Senhor, vou trabalhar ou não vou? Pergunta, faça a tua oração. Mas a resposta, como veio para o Davi, nem sempre ela aparece, quase sempre não aparece, é pela fé. Você vai colocando na mão de Deus e Deus vai lhe respondendo. Mas o que eu queria dizer, irmãos, é que quando a gente está lá na nossa casa, eu não vou nem falar aqui na igreja, vou falar lá na nossa casa, sozinhos, trancado no quarto, numa sala diferente, ou como alguns têm uma oportunidade embaixo de uma árvore, alguns conseguem fazer isto. Se ajoelha ali, conversa com o Senhor, deposita ali diante do Senhor os seus problemas, suas dificuldades, suas angústias, e pede a Deus ajuda. Uma coisa pode ter certeza, Deus ouviu tua oração. Ah, você pode ter certeza. Se Ele vai dar resposta assim, a isso eu não posso ter certeza, porque Deus pode dizer, não, o que você está pedindo não é coisa boa para você não. Veja que Davi perguntou, posso atacar? E Deus disse, não, dá a volta que é melhor. A resposta foi não. E Deus já deu a alternativa, dê a volta. Talvez o que a gente esteja pedindo para Deus a gente não ganhe. Mas Deus fala assim, dá a volta. Que eu tenho algo pronto para você, te aguardando para acertar a tua vida. Ontem eu conversava com alguém e alguém estava dizendo o seguinte para mim. Deus tem seus planos. Ele tem seus planos. É planos de Deus. Ele fala, nós vamos seguir esse caminho. Mas quando a gente se ajoelha e fala com o Senhor, Ele diz, puxa, eu queria seguir por aqui, mas vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma voltinha aqui e atender esse pedido que Ele está fazendo aqui. Deus faz isso. Mas para Ele fazer isto, as engrenagens do mundo todo, do universo todo, elas vão ter que ser ajustadas para continuar dando certo o que Deus planejou. E se Deus mexe no mundo, no universo, para atender uma oração que eu fiz, uma oração que você fez, eu posso dizer, como Deus me ama, né? Como Deus te ama. Como é o amor de Deus por nós. Eu peço, não há condições de ter o que eu quero, mas Deus mexe nas engrenagens, ajusta tudo de novo para que aquilo que eu pedi, eu ganhe. Deus me ama não só agora, Deus sempre me ama. Me ama quando eu estou muito bem na fé, quando eu não estou bem na fé. Me ama quando eu estou bem de saúde, quando eu não estou bem de saúde. Me ama quando eu tenho dinheiro. Quando eu não tenho, Ele ama também. Me ama quando estou sozinho e também me ama quando estou acompanhado. Deus me ama. E por isso que Ele colocou Cristo Jesus na nossa vida. Para que a gente tenha condições de não ser amado só num pedido de oração, ou numa resposta de uma guerra como foi Davi, ou numa resposta de uma situação difícil que a gente está vivendo, mas Ele me ama por toda a eternidade. Ele está só nos aguardando para vivermos com Ele todos os dias. Coloca seu coração na mão do Senhor, confia nele. Eu sei que a vida é dura aqui onde vivemos, mas sofra com Deus junto. Porque Deus vai trazer a boa resposta para você. E tudo vai ser resolvido, porque Deus está no comando da nossa vida. Vamos cantar para encerrarmos 461 do nosso cenário. Assim que eles conseguirem colocar ali na tela, vamos ficar em pé e cantarmos juntos. 461. Deus sempre me ama. Deus sempre me ama, com amor me chama e assim me inflama do mesmo amor. Por isso canto, o amor divino será meu hino, o amor de Deus. Cativo estive, mas graça obtive do amor que vive. Faz viver, por isso canto.
Nosso amado Senhor, nosso Deus, a gente tem certeza que o Senhor nos ama. Mas quando nós conseguimos ler a palavra do Senhor, como está aqui escrito nessa história de Davi, nós percebemos que o Senhor amou tanto a Ele e tem muito amor para nos dar também, Senhor. Por isso queremos dizer, Senhor, louvado seja o seu santo nome, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela direção que o Senhor dá não só na nossa vida, mas em todo o universo. Eu quero dizer, Senhor, cuida de nós. Nós temos nossas angústias, nossas lutas, as nossas incertezas, as nossas tristezas, as nossas ideias que às vezes não sabemos nada do que fazer. Por isso eu quero dizer, cuida, Senhor, de nós. Porque cada uma das escolhas que nós tenhamos que tomar e decidir, que elas possam ser feitas e tomadas pela tua direção. Por isso eu quero dizer, Senhor, na minha e na vida de cada um de nós aqui, eu quero lhe pedir, cuida de nós a tal ponto que as nossas escolhas sejam a tua escolha, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor.